Olá, pessoal do 8º ano. Meu nome é professor Wagner e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre filosofia e o conhecimento. Você já deve ter trabalhado esse capítulo e esse conteúdo com o seu professor por meio da videoaula ou até o mesmo professor aí da sua escola. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa bem importante para a filosofia, o Descartes, René Descartes. Então, vamos fazer a correção de exercícios e nessa correção nós vamos trazendo a nossa revisão. Então, primeira coisa, aponte a ideia central do método abordado por Descartes em sua obra, O Discurso do Método. Vamos relembrar um pouquinho quem é Descartes. Então, René Descartes foi um grande pensador, um grande estudioso, e ele viveu num período bem interessante. Ele viveu dentro do período que nós chamamos de Idade Média, ali entre o século XVI, século XV, né? A filosofia medieval, ela era muito conhecida pelo fato dela trazer o princípio da filosofia cristã, onde as coisas eram estabelecidas de uma forma interligada e conectada muito com o cristianismo. Então, o Descartes, ele acaba, como ele é ali de 1500, 1500 e pouco, ali não vou lembrar bem certinho a data, como ele é ali do século XVI, esse pensador, ele justamente vai trazer a ideia de duvidar, questionar o que as pessoas tinham como conhecimento, o que as pessoas tinham como determinado. Então, a primeira ideia é, Descartes olha para a sociedade que ele vivia, dentro do final, do findar ali da Idade Média, entre a transição da Idade Média para a Idade Moderna, e ele observa e fala assim, olha, essa forma de pensar, de ver as coisas, essas doutrinas, esses dogmas, essas regras, essa filosofia cristã, essas coisas que aqui estão, não estão muito certas. Eu não concordo muito com elas. Então, Descartes vai estabelecer que ele precisa trazer consigo a ideia da nova filosofia. A nova filosofia a partir, sim, da ciência e do conhecimento. Então, quando eu falo de Descartes, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é essa ideia da nova filosofia. E para poder estabelecer essa nova filosofia, ele vai trazer um método. E esse método, nós temos que ter ele em uma simples palavra, a ideia da dúvida. Então, para Descartes, a principal ferramenta para trazer uma nova filosofia para principalmente a Europa e para o mundo todo, a partir ali do findar da Idade Média e do processo de início da Idade Moderna, ali entre as transições do século XIV, XV e XVI, a primeira forma para que essa mudança de pensamento e esse surgimento de uma nova filosofia ocorresse era por meio da dúvida. Ele tinha que duvidar de tudo, ele tinha que questionar tudo, ele tinha que perguntar sobre tudo, porque se eu duvido sobre algo, eu estudo. Não é que eu estou dizendo que aquilo é errado, não é que eu estou dizendo que aquilo é incorreto, mas se eu duvido, eu vou estudar e procurar sobre. Então, qual seria uma resposta coerente para essa pergunta? Então, Descartes elabora o seguinte método. Ele aborda o fato de que todos os questionamentos possíveis devem ser feitos sobre uma afirmação. Mesmo uma afirmação simples deve ser questionada, pois para saber a verdade a respeito dela, ou seja, para ter certeza de que ela é verdade, é necessário duvidar e dividir essa afirmação em quantas partes forem necessárias, para que se obtenha uma verdade plena. Então você deve questionar e esse questionamento deve levar a outro questionamento e assim conforme você vai questionando e duvidando sobre as coisas, sobre as afirmações, assim você vai adquirindo e aprimorando o seu conhecimento. Ok? Vamos para a próxima. Segundo Descartes, toda reflexão pode trazer uma relação rica entre filosofia e matemática. Explique como isso pode acontecer. Então, o Descartes ele também vai trazer alguns elementos para nós entendermos e construirmos essa nova filosofia. Então, por exemplo, ele vai tentar entender que tudo aquilo que é questionável, tudo aquilo que pode trazer uma determinada dúvida, ele não pode ser o elemento essencial, ou seja, a gênese, o início, o princípio dessa nova filosofia. Mas ele entende que outros conhecimentos e outras áreas podem colaborar e podem cooperar com esse conhecimento. Então, por exemplo, para poder entender a filosofia a partir de uma percepção ou de uma perspectiva
primitiva, até mesmo cristã, né, a própria existência de um Deus, de uma divindade, alguma coisa nesse sentido, ela poderia trazer inúmeras dúvidas. Até a matemática, o mundo entendido a partir da matemática, para Descartes poderia gerar dúvidas. Então vamos ver se eu vou ser claro na minha explicação. Então você faz um cálculo matemático, isso para Descartes, né? 2 mais 2, 4. Para ele, se nós talvez fôssemos controlados por uma mente exterior, galáctica, maligna, que nos induz a calcular que 2 mais 2 é 4. Talvez nós não estaremos desenvolvendo a resposta correta. Talvez a matemática ela poderia ser de uma outra forma. Talvez 2 mais 2 pudesse ser 5. Então veja que Descartes ele questionava coisas que nem a gente entende, muitas vezes. Mas essa constante ideia do questionamento era importante. Mas Wagner, o que isso tem a ver com filosofia e matemática? Para Descartes, então, matemática ela não pode ser o centro dessa nova filosofia, mas ela tem que ser um modelo de método. Ou seja, para essa nova filosofia que Descartes quer construir do final da Idade Média para o início da Idade Moderna, a ideia é que todo conhecimento ele precisa ser testado, calculado, comprovado. Então, a matemática, ela é uma ciência extremamente organizada, exata e que busca métodos. Então, ela testa, ela comprova, ela calcula, ela busca, ela vai, ela volta. E é justamente esse método, essa forma de pensar a questão matemática que Descartes acreditava que a filosofia também teria que ter. E Wagner, o que você começou falando, o elemento dessa nova filosofia vai ser o quê? Para Descartes vai ser a razão. Por que a razão? Porque a razão é o quê? O ato de pensar. Penso, logo existo. Se eu estou pensando é porque eu existo. Ah, mas eu duvido sobre a razão. Se você está duvidando sobre a razão, você está pensando. Então, se você pensa, você existe. E isso é inquestionável. Então, por isso, a razão é o centro do pensamento de Descartes. Então, vamos construir uma resposta bem completa? Então, a relação entre filosofia e matemática. Então, para essa nova filosofia, para Descartes, ela tem que ter uma essência, que é a razão. Ela deve ser efetuada a partir de um método de questionamento sobre pensamentos passados, mas isso deve ser testado e comprovado, assim como a matemática. Então lá, para Descartes, tudo deveria ser pesado e medido. A construção de um conhecimento deveria partir dos aspectos mais simples, até o mais complicado. Além disso, ele deveria testar as suas conclusões, como se fossem cálculos, para conferir se não havia deixado nada para trás. Logo, a filosofia, para Descartes, deveria se aproximar sim da matemática, para ser o mais objetiva possível. Ou seja, ele queria aplicar o método matemático às reflexões filosóficas. Então, vamos fazer um resuminho? Descartes quer desenvolver uma nova filosofia. Essa nova filosofia, ela tem como base a razão e ela tem como método o questionamento. E esse questionamento, ele deve ser aproximado, esse método de questionar deve ser aproximado do método matemático, que é o ato de calcular, testar, comprovar e assim por diante. Vamos lá? Próxima pergunta. De acordo com Descartes, há 3 tipos diferentes de ideias. As ideias inatas, as ideias adventícias e a ideia da imaginação. Vamos lá. Letra A. Deus se encaixa em uma delas. Apresenta qual seria e por quê. Deus se encaixa numa ideia inata? Deus se encaixa numa ideia adventícia? Ou Deus se encaixa na imaginação? Resposta correta. Deus se encaixa numa ideia inata. Por quê? Sempre existiu no ser humano e não foi construído com base em elementos externos ao homem. Ele é um ser perfeito e infinito. Lembre que Descartes ele vai estar surgindo com o seu pensamento filosófico novo, recentemente saído de uma Idade Média, onde o que prevalecia era a filosofia cristã. Então, por isso, ele traz consigo ainda essa ideia de que as ideias, né, o mundo das ideias, ele pode ser inato, ou seja, eu posso pensar em coisas que sempre existiram, posso falar sobre coisas que sempre estiveram aqui. A ideia é justamente essa. Quando eu cheguei aqui, já se tinha a ideia, a concepção de Deus, né?
E o ser humano se encaixa em alguma dessas ideias? Justifica a resposta. Então, sim, para Descartes, o ser humano ele está dentro da ideia adventícias, que são construídas por meio de experiências sensíveis, a partir do contato pelos olhos, olfato, ouvido, paladar. Ou seja, as ideias adventícias são aquelas que são conduzidas pelos nossos sentidos. É tudo aquilo que a gente tem uma noção do que é, de como se constrói, como se forma e como se modifica a partir ou da nossa observação pelos olhos, por aquilo que escutamos, por aquilo que cheiramos, sentimos e assim por diante, ok? E também existe o campo da imaginação. Perfeito? Essa foi a correção das atividades relacionadas a Descartes, ok? Na próxima aula, provavelmente já estaremos entrando no livro 2. E por agora, agradecemos a sua atenção, ok? Um grande abraço, bons estudos!